Ei, quer saber um pouco sobre derivativos? Então veja um trechinho de nossas aulas. Então, ó, vamos entender um pouquinho melhor. Aqui eu tenho o produtor rural. Ó, produtor rural. O que esse produtor rural ele está produzindo? Milho, tá? Então, imagina que o preço aqui nesse exemplo atual da saca de milho é de R$ 50. Olha só que interessante. A saca de milho tá R$ 50. Vocês assistem Globo Rural aí no domingo de manhã? Não, Ou vocês tô Sim, estão dormindo? dormindo. sim, Ó, o sim, Rafa sim. eu gosto do agro, Gosta? muito. É legal, cara. Assistam o Globo Rural, gente, todo domingo de manhã. Por quê? Porque lá você, com essas aulas daqui, ó, você vai gostar ainda mais de assistir o Globo Rural, porque você vai acompanhar a variação dos preços dos alimentos, das commodities. Então, lá no Globo Rural, lá tá falando, essa semana o milho teve alta de 3%. Eles não explicam nada. Qual que é o efeito disso no mercado? Quem ganhou dinheiro, quem perdeu dinheiro? Mas só com essa informação você já vê que alguém se lascou ou alguém se deu muito bem, tá? Ah, legal. Ó, então você vê aqui, ó, preço da saca do milho, R$ 50. Beleza. Aí o produtor rural, ele tá com esse preço hoje, ele tá produzindo hoje o milho. Qual que é a preocupação dele? A preocupação dele, cara, é a seguinte: eu tô produzindo esse milho, ele tá com preço hoje de R$ 50 e o meu custo atual é R$ 40, por exemplo. Ou seja, eu tenho que manter esse preço aqui até o dia da colheita para que eu possa garantir meu lucro. Porque se o preço do milho cai lá no dia que ele vai colher esse milho para R$ 30, aí lascou, né? Como que ele vai receber R$ 30 por saca, sendo que ele gastou R$ 40 para produzir a saca? Cada saca que ele vender no mercado, ele vai realizar um prejuízo de R$ 10 por saca. Por isso que muitas vezes a gente vê produtores desperdiçando produto, cara. Isso é triste. Ele poderia doar aquele produto? Meu, é polêmico. Porque ele gastou lá um custo, teve um custo para produzir aquele milho, aquele arroz, aquele feijão. E aí, muitas vezes, a gente vê noticiário que o produtor está jogando fora. Por quê? Ele já teve o custo para produzir. Se ele for doar, ele vai aumentar mais ainda o custo. Ele vai ter sei lá, aumentar aqui o custo de transporte, tá? Transporte, mas manter aquele produto vai custar mais. Então, quanto maior for o custo aqui, pior para ele, maior vai ser o prejuízo aqui, tá? Porque o produto não está acompanhando o custo, o preço do produto não acompanhou o custo da produção, tá? Então, isso acontece muito com o quê? Com produtores que não tiveram assessoria de investimentos, por isso que é importante, ó, o assessor de investimentos, ele está muito ligado com o agro, o produtor ele não sabia ou não quis fazer a proteção no mercado financeiro dessa colheita dele, nada garante para ele que ele vai conseguir vender o milho por R$ 50, porque lá na frente pode ter uma oferta, uma super safra, por exemplo. O que acontece com as super safras? Elas aumentam a quantidade, né? Então, uma safra maior, o que acontece com a quantidade do produto? Vai ter mais milho, né? Se eu tenho mais milho, o preço do milho, ele cai. Qual é, malandro? Fala errado. Ó, então, se eu tenho mais milho, o preço do milho cai, certo? Então, nada garante para esse produtor aqui que ele vá receber R$ 50 por saca, tá? E aí, eu tenho a outra ponta também, né? Eu tenho aqui, ó, do outro lado, o comprador do milho. Normalmente aqui é uma empresa, ó. Imagina que a Sadia aqui, ó,
A Sadia se juntou com a Perdigão e formou a BR Foods, mas vamos continuar se chamando de Sadia, tá? A Sadia cria aves para vender no mercado, né? Alimento. E essas aves precisam do quê? De milho. Para se alimentar, né? Elas precisam comer milho para crescer, para evoluir, para ganhar mais peso, e aí a ave fica mais pesada e a Sadia consegue ganhar mais, né? Então, qual que é a preocupação aqui do diretor da Sadia? A preocupação é o contrário lá do produtor. A preocupação dele é o aumento do preço. Se o preço aqui do milho aumentar, o que vai acontecer com o custo dele? O custo dele para manter a ave, para engordar a ave, vai aumentar. E ele não sabe se ele vai conseguir vender lá na frente o frango pelo mesmo preço que está hoje. Então, o que ele pode fazer aqui para se proteger? Os dois, tá? Os dois podem recorrer aqui ao mercado a termo. Então, eles firmam um contrato a termo. Olha só, mercado a termo. Então, eles firmaram um contrato a termo. Quais são os termos desse contrato? O termo do contrato é o seguinte, ó. O vendedor vai lá no comprador, tá? O produtor vai no comprador do produto e ele vende um contrato para ele. Então, ó, o produtor vende o contrato para ele, ou seja, o produtor ele vai atuar na ponta vendida. Por quê? Porque ele está vendendo o contrato, tá? E o comprador aqui, ele vai estar atuando na ponta comprada, porque ele vai comprar esse contrato, ok? Isso é importante no mercado futuros, tá? Então, ó, o vendedor. Oi, Sou Lu, eu, pode Rafa. falar. Então, você Lu, fala, se ele quiser vem... falar, quando ele- você quiser falar, não precisa levantar a mão, não. Pode interromper, tá bom? Ô, Rafa, aí é só você vende um contrato? Como assim? Não é uma venda em si? Eu estou fazendo um contrato para firmar a venda. É diferente de vender um contrato? O que é isso? Ó, aqui você fez um contrato aqui e você vai vender esse contrato para outra pessoa. O que é vender esse contrato? Ó, quem está vendendo o contrato, ele está se comprometendo em entregar o produto pelo preço acordado em troca do valor, tá? O cara que está vendendo o contrato, ele tá entrando no negócio na ponta vendida. É mais ou menos esse o raciocínio que você deve ter. Uma Tá? garantia, vamos dizer. Então, ele tem a garantia que ele vai produzir e vai receber lá no final, tá? Exato. Então, lembra aqui que a preocupação dele, qual que é? A queda do preço. Então, ele chega aqui no comprador do produto dele, e aí ele fala, ó, vamos fazer um contrato, eu te entrego, quando tiver a safra, daqui 6 meses, cada saca por R$50. Aí o cara fala, tá bom, vou precisar daqui 6 meses de 1.000 sacas. Vamos firmar, então, ao preço que está hoje, R$50. Ou vamos firmar a R$50 mais uma taxa de juros, por exemplo, pode ser corrigido pela Selic, tá? Então, os termos do contrato lá que eles vão fazer, tá bom? E aí, o comprador, de acordo com o contrato, ele vai receber o produto pelo preço acordado e entregar o valor para o produtor, tá? Então, assim, eles conseguem firmar. Não importa se aqui, no vencimento do contrato, ó, vencimento do contrato, o preço do milho, ele está R$70, né? Poxa, se está R$70 o preço do milho, o produtor aqui pode ter saído no prejuízo. Mas, na verdade, ele garantiu o lucro mínimo dele, tá? Porque ele poderia ter vendido no mercado por R$70 e ele vendeu aqui para a Sadia
a um preço pré-estabelecido anteriormente por R$ 50. Pode ter acontecido aqui alguma coisa no mercado que não dava para prever. Por exemplo, uma enchente, né? Uma seca muito forte, e aí acabou com a produção de milho. Então pode ter acontecido alguma coisa aqui no mercado que o preço subiu demais. Mas esse cara aqui acabou se protegendo, né? O comprador, ele se protegeu dessa alta aqui, porque ele já tinha acordado lá R$ 50, mais uma taxa, por exemplo, no dia da colheita, tá? Então, esse é o mercado a termo. Mercado a termo, a gente firma um contrato com os termos pré-estabelecidos aqui, e a gente o produtor, ele vai entregar o produto, ele se compromete, tá? Em entregar o produto lá no vencimento do contrato, e o comprador se compromete em comprar esse produto no vencimento do contrato, e entregar o valor acordado para o produtor, ok? Esse mercado a termo, ele é conhecido como menos flexível que o mercado futuro, e a gente vai ver por quê, tá? Vamos aos termos, aos pontos importantes do mercado a termo, tá? Que você precisa saber, que vai cair na prova, com certeza. Ó, os contratos a termos, eles não são padronizados, ou seja, lembra que um dos termos do contrato ali anterior era entregar 1.000 sacas de milho a R$ 50? Poderia ter sido, sei lá, 500 sacas de milho a R$ 100. Então, não é padronizado, não tem um padrão de quantidade, não tem um padrão da qualidade do milho. Eles poderiam estabelecer lá que o milho iria estar mais amarelo, menos amarelo, tá? Então, não tem um padrão o contrato. Os termos são estabelecidos entre o comprador e o vendedor. Não tem ajuste diário do preço. Então, veja que a gente firmou um contrato de R$ 50, o preço do milho, e ele não teve ajuste nenhum, tá? No final do vencimento lá do contrato, foi pago e recebido o valor pré-estabelecido lá, sem nenhuma oscilação do preço. Isso cai na prova, tá? Ó, o prazo mínimo e o prazo máximo, então é de 16 a 999 dias. Então não tem também um padrão, pode ter qualquer vencimento, o contrato a termo, tá? Dentro desse prazo aqui. E quando o objeto do contrato for ações, então eu posso ter contrato a termo de qualquer coisa, tá? O exemplo ali foi do milho, mas lembra que esse do mercado, do agronegócio foi para o mercado financeiro? Então, se for ações, o objeto do contrato, tudo que for de direito da ação, por exemplo, se teve pagamento de dividendo, se teve juros sobre capital próprio, tudo isso vai ser creditado, vai ser pago na entrega das ações, tá? Então, o cara vai entregar as ações, mas tudo que teve de direito ali durante aquele período. Então, se a ação estiver valendo, sei lá, R$ 50 e foi pago durante esse período mais R$ 10 de dividendo por ação, aí o comprador, ele vai receber esses R$ 10 de dividendos por ação, ok? Então, ó, importante, tá? Ó, não são padronizados, não tem ajuste diário e o prazo é até 999 dias. Dúvidas até aqui?